Eu aqui compareço depois de 30 anos em que um senador teve a honra de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Reverencio a memória do senador Maurício Correia, que há exatamente 3 décadas aqui esteve na condição de senador para postular a indicação, a confirmação da indicação ao Supremo Tribunal Federal. Aqui, e alhures, não é estranha a presença de políticos e políticas nas Supremas Cortes. Portanto, dispenso mencionar dados curriculares nesse momento, mas quero aludir, sobretudo, a compromissos, sobretudo a teses que são fundamentais que eu possa partilhar com este Senado acerca da verdadeira visão que eu tenho acerca da atuação do Poder Judiciário pátrio. A pergunta que se põe é: o que fazer no Supremo? Eu gostaria de sublinhar, em primeiro lugar, que tem um compromisso indeclinável com a harmonia entre os poderes. É nosso dever fazer com que a independência seja preservada, mas, sobretudo, a harmonia. Controvérsias são normais, controvérsias fazem parte da vida plural da sociedade democrática, mas elas não podem ser de qualquer maneira e não podem ser paralisantes, inibidoras do bom funcionamento das instituições. Lembro que na Itália, na França, no pós-guerra, houve um momento de afirmação das Supremas Cortes em que havia também um diálogo, às vezes mais conflituoso, às vezes menos, entre aquelas instituições recém-nascidas naquele cenário dos anos 40 e 50 na Europa, para que pudessem dialogar com a política daquele momento e encontrar o ajustamento correto, às vezes 10, 20, 30 anos nesse diálogo democrático. O segundo compromisso nítido, firme e claro. A nossa Constituição tem um coração. Esse coração está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E eu quero reafirmar que, em tendo a honra de ser aprovado por esse Senado, são cláusulas, sim, pétreas para o Brasil e para mim. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. É isto que ali consta. Se nós lembrarmos a história da Suprema Corte dos Estados Unidos, vamos encontrar desde a ex-senadora Sandra Day O'Connor, recentemente falecida, e que foi senadora da República, até o Warren, que foi um Chief Justice que marcou a história da Suprema Corte dos Estados Unidos com a experiência pretérita de governador de Estado. No Brasil, nós temos também uma longa linhagem de parlamentares, deputados, senadores, ex-governadores que tiveram a honra de figurar no Supremo Tribunal Federal e agregar saberes nascidos dessa prática para que a Suprema Corte possa dirimir os conflitos ali submetidos. Lembro desde o venerável Hermes Lima, um dos mais ilustres ministros da Suprema Corte, que foi deputado federal. Lembro de Oswaldo Trigueiro, que foi governador. Lembro de Oscar Dias Correia, que foi deputado federal. Lembro de Célio Borja, que foi deputado federal. Lembro de Nelson Jobim, meu professor e querido amigo. E lembro de um dos oradores mais combativos que o Senado já assistiu, que foi o querido senador, ex-senador Paulo Brossard, tribuno respeitado por todas as correntes políticas brasileiras e que figurou posteriormente a sua passagem marcante no Senado, brilhante, combativa, forte, pontificou ali no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu invoco essa tradição para dizer que me sinto muito confortável de aqui estar nesta dupla condição, para ser examinado no que se refere aos requisitos constitucionais. É claro que quando o presidente da República me honra com a indicação para aqui estar, não vim aqui fazer debate político, não me cabe nesse momento. Vim aqui apenas responder ao atendimento dos 2 requisitos constitucionais: notável saber jurídico e reputação ilibada. Em relação ao saber jurídico, eu fiz uma apresentação escrita em que há a carta que formalmente encaminhei nos termos do regimento ao Senado Federal. E nessa carta eu resenho
aquilo quanto dito pelo meu querido colega e professor Paulo Gonet. O Dr. Paulo Gonet fez uma apresentação justa da sua respeitadíssima atuação profissional. E aqui fiz também por escrito, assim como ele, esta apresentação de dados curriculares. E acresci um elemento que é muito importante na vida acadêmica, que é a chamada comunidade dos pares. Um dos critérios de validade, de verdade sobre o quanto a ser dito aqui, é exatamente esta confirmação que emerge da comunidade dos pares. E eu tive a honra de receber manifestação pública de solidariedade de ministros do Supremo, nomeados desde Fernando Henrique Cardoso até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, todos os presidentes da República indicaram ministros e praticamente todos, se não todos, manifestaram reconhecimento ao atendimento aos requisitos constitucionais. Me honrou também, muito especialmente, a carta dos 6 presidentes de tribunais regionais federais. Primeira região Brasília, segunda região Rio, terceira região São Paulo, quarta região Porto Alegre, quinta região Recife e sexta região Belo Horizonte. Porque são os dirigentes máximos da Justiça Federal ao lado do Superior Tribunal de Justiça. E, finalmente, claro que eu menciono as associações dos magistrados, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, OAB, todos aqueles que fizeram esse reconhecimento. Mais do que palavras, são compromissos de vida, assentados na prática pretérita, que é o critério dominante de aferição da verdade. A segunda presunção que eu quero afirmar é da legalidade dos atos administrativos. Eu governei um Estado. Eu sei como é difícil gerir a escassez. E, por isso mesmo, apenas excepcionalmente, o Poder Judiciário deve infirmar a validade de atos administrativos. Repito, nas zonas de penumbra, qual é a presunção que prevalece? A de legalidade dos atos administrativos. Isso emerge muito claramente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, no artigo 22, determina isto, de que, na interpretação de normas sobre gestão pública, há que se considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Eu fui gestor e, por isso, considero que essa experiência ilumina o cumprimento dessa segunda presunção. Eu tenho muito respeito à política brasileira. Nesse ano, eu recebi no Ministério da Justiça 425 políticos, de todos os partidos representados nessa casa. Senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. 425 audiências com os políticos de todos os partidos. E ninguém foi mal recebido, mal acolhido ou deixou de ser ouvido em relação às suas postulações. Este acesso, senhoras e senhores, para quem tem firmeza assentada em uma vida inteira, pode e estará presente, se Deus assim permitir, na minha atuação no Supremo Tribunal Federal. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Derivado desse respeito à política, afirmo a vocês, tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto, mas interpretando leis. As pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral. Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo. E essa compreensão é fundamental para que nós tenhamos a compreensão que a autonomização do direito, que foi uma conquista do pós-guerra, não pode se transformar em decisionismos ou indeterminabilidade quanto às normas jurídicas, porque isso traz insegurança ao funcionamento da sociedade, da economia e da política. Finalizo, senhor presidente, dizendo que eu tenho um entendimento assentado em Max Weber de que existem formas diferentes de legitimação da função pública. Todos sabemos os tipos ideais que Max Weber delineou.
no sentido de que existe a legitimação racional burocrática, existe a legitimação carismática, a legitimação tradicional. Um juiz não assenta a sua legitimidade no carisma pessoal. Um juiz deve assentar a sua legitimidade no cumprimento das normas e no respeito às tradições, porque daí que o Poder Judiciário pode extrair a sua isenção aos olhos da sociedade.